Fala, Fiel, tudo bem com vocês? Trouxe a coletiva do Diniz após a vitória do Corinthians de 1-0 contra o Rosário Central na Neoquímica Arena. Vamos pro vídeo? Bora ver o que ele falou? Mano, estamos nas quartas de final da Libertadores. Ó, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve e bora pro vídeo. Bora ver a coletiva do Diniz. Conseguiram ter uma série de faltas e escanteios, e aí o juiz deixou o jogo ficar amarrado, cada escanteio era 1 minuto para bater, cada falta era 1 minuto para bater, a bola ficou, aí a gente perdeu um pouco do ímpeto inicial, e depois tivemos um pouco mais de dificuldade na troca de passes, eles estavam marcando muito forte, como marcaram lá, o equilibrou um pouco. No segundo tempo a gente voltou melhor em relação a isso, e aí teve a expulsão, que muda a característica do jogo, e a gente soube se defender muito bem, como tem sido a característica. O fundamento principal desse time é a capacidade de se doar do time inteiro para se defender. Vale ressaltar que nesse duelo a gente jogou aí, sei lá, 50, 60 minutos talvez com um jogador a menos, tá? O jogo daqui com o jogo de lá, e ficamos sem tomar gol, que é o que garantiu nossa passagem. Se a gente tivesse tomado um gol, a gente já não teria vencido hoje. Isso vale ressaltar o trabalho coletivo de todos os jogadores, principalmente os jogadores da frente, que é onde começa o sistema defensivo. Em relação ao Memphis, eu tive uma conversa com ele particular antes da renovação, estava torcendo muito para que desse certo, porque é um jogador diferente, tem brilho diferente, hoje foi decisivo mais uma vez com a camisa do Corinthians. Então, já respondendo a tua pergunta, ele foi decisivo a gente passar hoje. Contribuiu, bateu a falta do bem, o do Bidon fez o gol e segurou a bola, se doou, e os minutos eram esses mais ou menos mesmo que a gente tinha para que ele entrasse. Diniz, à sua direita, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Queria que você falasse, a partir do momento da expulsão, você mexe no ataque, sai o Pedro Raul, o Memphis, mas você não mexe no meio-campo. Queria entender o motivo de não ter mexido, se era por uma questão tática, para entender que o time estava bem, ou se até tinha uma questão psicológica de talvez você mexer, colocar talvez um jogador mais defensivo, porque a maioria dos jogadores do banco eram mais de marcação do que de criação, e talvez chamar o adversário para o ataque e fazer o teu time inconscientemente, talvez recuar mais. Queria entender como é que foi essa decisão de não mexer no meio-campo. Acho que foram as duas questões que você postulou. A principal foi que o time estava bem e a gente treina muitas vezes com inferioridade numérica. Então a gente, quando baixa o bloco a marcar, diferente do que a gente estava fazendo durante o jogo todo, e é o nosso ímpeto maior sempre é avançar com a marcação e marcar mais alto. O Garro desceu de 8, que ele já treinou, já jogou assim em alguns momentos, e a gente conseguiu ajustar a marcação. E colocar, naquele momento, um jogador mais defensivo, que passa pela cabeça também, correria o risco de entrar um jogador frio e que a gente precisava jogar também com a bola. Então, aí logo depois de uns 10 minutos, teve a parada técnica, e a orientação era para a gente ficar bem estruturado para marcar, e com a bola a gente tentar jogar o máximo que a gente pudesse, não ficar se desfazendo da bola de qualquer jeito. E os jogadores foram muito bem nessa questão. Quando a gente recuperava a bola, aí o time do Rosário, por fato de dar um a menos, um a mais, começou a se desorganizar um pouco, já não tinha uma marcação totalmente coletiva, e a gente começou achando mais espaços, até com o jogador a menos do que estava quando estava com igualdade numérica. Então, o time, além da percepção que a gente teve de fazer a manutenção, os jogadores souberam jogar o jogo com o jogador a menos, marcar e jogar quando tinha a bola. A gente evitou também baixar muito o bloco de marcação, a não ser no finalzinho, que eles colocaram mais um centroavante e tiraram o zagueiro e colocaram mais gente na última linha. Mas a gente conseguiu sustentar a marcação num bloco intermediário muito bem. Aqui, Diniz, Rafael Sgrilles, Energia 97, chegou à fase quartas de final para o time do Corinthians na Libertadores da América, e o Corinthians também está numa parte intermediária do Campeonato Brasileiro. Chegou o momento de começar e pensar em priorizar uma competição, e gostaria que você atualizasse também se já dá para contar na fase quartas de final com o Yuri Alberto e também com o André Luiz. Eu acho que na próxima fase, os jogadores devem estar à disposição. Yuri, um pouco mais de
certeza, que machucou antes, tiveram lesões um pouco parecidas. E quanto a prioridade agora é o Campeonato Brasileiro, nesse momento. A gente não vai ter jogos de Copa do Brasil, que a gente, infelizmente, saiu para o Inter recentemente, e a prioridade agora é a gente conseguir descansar o máximo que der nesse pouquíssimo tempo que tem, que é menos de 72 horas para o jogo contra o Curitiba, um jogo duro lá em Curitiba, e procurar fazer o melhor lá. Semana que vem a gente não tem Copa do Brasil no meio da semana, vai ser uma semana mais do que treinar, vai ser uma semana para recuperar. Os jogadores têm jogado, têm mexido pouco no time, a gente tem dobrado o jogo em cima de jogo. Então a semana que vem vai ser uma semana boa para a gente, no primeiro momento, recuperar os jogadores. Lucas Belotti, da Rádio Band News. Você citou dos 60 minutos, né? Quase isso, somando os 2 jogos, que a gente jogou com um a menos, 2 expulsões na ida e na volta. A gente sabe que esses jogos de Libertadores, eles têm os nervos um pouco mais acalorados, muitas divididas contra times da Argentina que gostam desses jogos mais físicos, mas no fim das contas acabou não custando dessa vez, mas pode custar em outros momentos. Como dosar essa entrega que foi muito grande do Corinthians nos 2 jogos para que não passe um pouco do ponto e se torne em determinado momento alguma entrada mais dura e que isso não volte a acontecer também dentro dessa atmosfera da torcida e ao mesmo tempo de uma cabeça para, enfim, no fim das contas não deixar o time com um a menos, como aconteceu 2 vezes consecutivas nessa fase? A gente tem que ter cuidado. Quem está com cartão amarelo tem que ter cuidado. Não dá também para você, jogador, tomar um cartão amarelo no primeiro tempo e tirar o jogador. No caso do Ranieri hoje, o Alan também lá, um jogador de meio. A gente tinha e a gente estava jogando já sem o Alan, então tinha só o Ranieri naquela função. Então ele tomou o cartão amarelo no primeiro tempo. A gente ainda conversou no intervalo para ter cuidado. Mas aconteceu e tem que servir de experiência para não acontecer para frente. É sempre ruim. Teoricamente, sempre é ruim jogar com jogador a menos. Na prática, acabou que não foi ruim para nós, né? A gente lá sustentou o placar de 0-0 e aqui a gente, com jogador a menos, fez um gol. Mas não é o normal isso acontecer. A gente tem que fazer de tudo para não jogar com inferioridade numérica. Diniz, à sua direita, Márcio Reis, Rádio Crack Neto. Boa noite, parabéns pela classificação. Queria que você falasse o que significou para você, agora passou um tempo mais do jogo, a classificação mediante a tudo que aconteceu nos últimos dias. Não renovação, renova, você perde jogadores importantes, joga o jogo da ida com jogador a menos, uma parte do jogo, hoje jogou com jogador a menos também, e o Corinthians, em meio a tudo isso, conseguiu a classificação. O que significou para você estar nas quartas de finais da Libertadores da América? Obrigado. Eu acho que é uma alegria imensa mesmo, e motivo também de um acréscimo de estima, de satisfação, pelos inúmeros problemas que a instituição enfrenta e a gente conseguir, junto com os jogadores e com a torcida, criar essa conexão e levar o Corinthians às quartas de final. É um sonho máximo do torcedor corintiano a gente avançar e o sonho do título. Então, tem um sabor muito especial essa classificação. Ninguém ficou reclamando, a gente foi, o que tinha era isso, então hoje entraram os jogadores, fazia muito tempo que não jogavam, ficou muito tempo sem jogar, o Charles muito tempo sem jogar, e todo mundo foi importante. Jogadores jogando fora de posição, o Carrijo suportando muito bem o jogo, tanto o jogo de domingo agora na sequência. Então é muito importante a gente saber usar, confiar nos jogadores e trabalhar coletivamente. Eu acho que a força coletiva do grupo que tem que ser muito ressaltada. E quando a gente trabalha coletivamente muito forte, os jogadores mais talentosos tendem a se destacar nos momentos chaves, como foi hoje. Diniz aqui. Um pouco na mesma linha da pergunta anterior, né? Uma semana bem que começa com a reviravolta na negociação do Memphis, depois tem o protesto das organizadas em frente ao Ministério Público, e hoje tinha uma partida de oitavas de final eliminatória, o Corinthians com jogador a menos e consegue a vitória. Pela sua experiência como atleta e agora como treinador, dá para dizer que essa foi a semana mais Corinthians que você já viveu e essa foi a noite mais Corinthians que você já viveu aqui dentro? Vai ficar marcado? Se você falar, eu também joguei aqui, né? Quase 2 temporadas, mas é uma das mais memoráveis. Foi uma classificação épica do Corinthians hoje, de acordo do confronto como um todo. Acho que a gente soube jogar um jogo extremamente difícil, um adversário duro, com grandes jogadores que foram Copa do Mundo, agora recentemente. Então,
Foi uma grande atuação e, mediante todas as coisas que aconteceram, como eu falei, dá um banho, um acréscimo aí de estima para todo mundo, para a gente seguir firme na nossa temporada. Diniz, aqui, ó. Matheus Pujoli, Portal Meu Timão. Aqui, ó. É natural que quando as pessoas falam do Memphis, geralmente seja mais a parte técnica e a tática discutida e debatida, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Memphis líder, porque deu para perceber na parada para hidratação que ele foi o único do banco de reservas que foi lá conversar com você, com os jogadores também. Ao fim do primeiro tempo, foi lá, imagino que reclamar com a arbitragem após o fim do primeiro tempo. E queria que você falasse um pouco também de que forma você acha que influencia nos outros jogadores ter o Memphis com essa postura fora e dentro de campo? Não, influencia muito. Isso é claro desde quando ele chegou no Corinthians. Aquela situação, quando ele estava no Campeonato Brasileiro de 24. Tudo que ele foi construindo dentro do clube. Ele não é uma questão de uma liderança diferente. Eu considero ele uma pessoa diferente. Tem um brilho diferente e tem uma maneira de enxergar o mundo diferente. Eu acho que ele contribuiu muito para o Corinthians e tem muito para contribuir ainda. Tá todo mundo, eu de maneira especial, muito feliz dele poder estar com a gente de novo. Foi o nosso grande reforço da temporada, foi a renovação do Memphis. Com certeza disso. Isso, aqui, boa noite, Henrique Figliotti, Central do Timão. Nis, eu queria que você abordasse um pouco sobre a atuação do seu meio de campo. Você hoje teve a entrada do Carrillo por ali, você teve o Bidon um pouco mais participativo também na fase defensiva ao lado do Garro. Eu queria que você falasse um pouco desse funcionamento do meio de campo com apenas um jogador em tese de maior marcação. Por favor. Eu acho que funcionou relativamente bem na parte técnica de construção, porque o jogo foi um jogo difícil, um jogo assim que a gente ficou muito sob o critério da arbitragem, da marcação de faltas e do jogo ficar mais moroso. Foi um jogo que podia ter tido muito mais bola rolando, na minha opinião. E eu acho que os jogadores se entregaram, a gente acho que poderia ter assim, acelerado um pouco mais o jogo, com mais movimentações, e para a gente quebrar mais rapidamente as primeiras linhas de marcação do Rosário. Mas os jogadores foram bem, se entregaram ao máximo, e na marcação a gente fez uma partida muito segura, assim, muito segura mesmo. Uma aplicação tática excelente de todos os jogadores. Quando você aplica assim, você consegue jogar. Você, se seguir a sua lógica de raciocínio, a gente jogou com nenhum jogador de marcação no momento mais agudo do jogo, porque o Ranieri foi expulso. Mas é um sistema inteiro que marca. E isso começa lá na frente com o Pedro Raul e com o Garro. E quando todo mundo se dedica, a gente consegue construir um time sólido defensivamente. Então, em algumas situações, a gente consegue. Isso desmonta um pouco o argumento lá do Inter, quando a gente teve uma troca que eu fiz, que eu tirei, acho que não lembro quem saiu, e eu coloquei o Lingard, que tinha que reforçar o meio do campo. O futebol não funciona assim. Aquilo que aconteceu foi... Aí você acaba de colocar o jogador, você toma um gol de bola parada, depois toma um pênalti de 2 minutos. Aí a crítica, ela se faz em torno de um evento muito simplista, muito simplificado. Sabe, uma coisa aí, a gente não consegue pensar no problema. Pensa na redução do problema para poder culpar alguém. Então, quando tem um problema no sistema defensivo, se algum jogador tem uma falha defensiva, vamos supor que o Garro tivesse permanecido de 8, tivesse que fazer uma cobertura e errasse, uma coisa muito específica, valeria a pena uma crítica quando é feita assim. Mas não porque está um gol, você tira um jogador da posição, bota o outro e toma um gol porque o cara acertou o chute no meio do campo e se termina o jogo um placar de derrota, a crítica ela é feita toda em cima de uma justificativa que não tem nada a ver com o fato em si. Mais coisas, mas a importância da torcida hoje, o momento ali e o que você sentiu ali na beira do campo com toda essa festa da torcida corintiana desde antes dos 90 minutos? Eu sinto alegria estar na beira do campo e representar o Corinthians. Muita alegria. É empolgante quando começa a cantar, quando começa o poró-popó, uma coisa que é diferente, no mundo inteiro é diferente. Uma torcida única. E é uma torcida que sustenta o seu time o tempo todo. E com todos esses problemas, e essa conexão que tem entre time e torcida, está fazendo o time avançar. Eu adoro isso. Eu adoro essa conexão, conectar jogador com a arquibancada com o jogador. Quando isso vai acontecendo e vai aprofundando essa relação, a tendência é muito positiva. Boa noite, Diniz. Diego Fernandes, Rádio Coringão. Diniz, queria que você falasse um pouquinho do Caio César.
nesta partida, um jogador que teve as melhores tomadas de decisão, né, principalmente no primeiro tempo, onde ofereceu bastante chances de perigo para o time do Corinthians, bem diferente das outras partidas, né, que principalmente nessa tomada de decisão. Então, queria que você falasse o que foi orientado, o que foi conversado com o jogador para ele ter se destacado como ele se destacou nessa partida. Obrigado. Tem uma coisa específica da tomada de decisão. O Caio é um jogador que ele está se transformando cada vez mais num jogador de um tamanho grande, vestindo a camisa do Corinthians, que é um jovem que saiu muito cedo aqui do Brasil, jogou no Curitiba, foi para Portugal, depois esteve no mundo árabe e está aqui. É um jogador que tem um potencial imenso e está se habituando cada vez mais a jogar com essa pressão imensa, com essa torcida gigante, campeonatos importantes, todo dia jogo difícil. E a tomada de decisão é assistir o vídeo, é treinando, é a gente conversando. Então tem uma série de fatores que você vai alimentando o jogador para que ele consiga se ver e avaliar aquilo que ele está fazendo de certo e aquilo que ele está fazendo de errado. Mas ele tem evoluído muito e tem nos ajudado muito aqui. Desde que eu estou aqui, o Caio César tem sido um jogador que está na evolução. Diniz, boa noite. Queria que você falasse duas e uma, se me permite. Primeiro, o Breno Bidon. Muitas vezes os torcedores cobram um pouco mais de participação dele, mais números de gols, assistências. Hoje ele contribui com um gol importantíssimo. Queria que você falasse sobre a importância desse jogador, da partida dele hoje também. E um segundo ponto, desde que você chegou, sempre foi muito questionado sobre seu estilo de jogo, sua identidade. Você sempre pontuou que sua principal característica é a garra do time, é a luta em campo, e hoje isso ficou muito evidente. De acordo com esse aspecto, principalmente deixando o desempenho um pouquinho em segundo plano nessa análise, foi esse o jogo que mais te orgulhou desde que você chegou no Corinthians? Eu acho que se pode dizer que sim, pela importância da partida. Mas o jogo que a gente fez aqui contra o Palmeiras, com 2 jogadores a menos, um jogador a menos quase que o primeiro tempo inteiro, e com 2 jogadores a menos quase que o segundo tempo inteiro, é outro jogo que pode estar nessa conta. O jogo lá contra o Rosário, com um jogador a menos também. Tem muitos jogos aqui, mas assim, esse é um deles, e pela importância que tinha o jogo, pela passagem de fase, talvez seja o jogo mais importante nesse sentido. Em relação ao Bidon, eu considero um dos jogadores mais inteligentes que eu trabalhei já na minha carreira. Fala uma vez com o Bidon, você precisa falar uma segunda vez. É um jogador que eu... E é isso aí, fiel. E é isso aí. Estamos classificados para as quartas de final da Libertadores. Que jogo, que jogo. Graças a Deus o Diniz conseguiu mexer excelentemente no time. Não tem muita opção. Não tem muita opção. Infelizmente, Pedro Raul, meu Deus, cara. Eu tento. Eu acho ele parecer uma pessoa boa. Mas pra jogar no Corinthians não dá, cara. Pra jogar no Corinthians a camisa pesa muito pra ele, velho. Muito, muito. Nada dá certo. A bola chegava nele, mano, ele não conseguia chutar uma, fazer um pivô, nada. Saudade do Alberto. Mas é isso, família. Trouxe aí a coletiva do Diniz pra vocês. Curte, comenta e a próxima. Fica com Deus. E vai, Corinthians!